Hoje vamos estar tratando de um tema bastante sensível e, por que não dizer, delicado, nem sempre problematizado e interrogado no meio eclesiástico. Vamos falar sobre violência psicológica como regulador de comportamentos patológicos ou doentios. O que a violência implica necessariamente? Antes de tudo, é importante destacar que a série Psique tem nos brindado com uma série de reflexões que tentam, de algum modo, nos situar diante de inúmeras possibilidades responsáveis pela fragilização do ser humano, enquanto não só entidade física, mas sobretudo psicológica e espiritual, encontrando, obviamente, nos princípios interrogáveis da palavra de Deus, o seu aporte, bem como bússola e orientação. Bom, nós já falamos aqui de inúmeros temas: depressão, estresse, síndrome de burnout, ansiedade, e hoje, como destacado, vamos falar de violência psicológica. Violência que é, sem nenhuma sombra de dúvidas, uma das marcas dos nossos dias. Hoje nós temos, obviamente, através da internet, acesso a fenômenos, circunstâncias, contextos que em outrora nós não tínhamos. Todavia, a violência é um fenômeno universal, presente em todas as culturas e em todos os contextos. A minha monografia científica, ela foi respaldada por esse tema, tendo como aí referencial teórico de base um francês chamado Pierre Bourdieu, que trabalha com a violência simbólica. Na sociologia existem alguns teóricos que chegam até mesmo a naturalizar a violência, destacando que ela é quase que algo comum, pertencente à nossa espécie. Mas será que é, de fato, natural ou um fenômeno cultural? E qual é a diferença entre aquilo que é natural e aquilo que é cultural? E é óbvio isso que a gente vai, de alguma maneira, tentar construir dentro de uma reflexão bastante singela, interessante com os senhores hoje aqui. O que é violência? Antes de falarmos de violência psicológica, para nos situarmos. E o que vem a ser violência psicológica? E mais, como se livrar desse fenômeno? Bom, antes de mais nada é necessário destacar que a violência, ela está intrinsecamente ligada à queda humana. Nas primeiras páginas da Escritura Sagrada, você já percebe esse fenômeno. O primeiro registro de violência que, levada ao seu clímax, está já em Gênesis, no capítulo 4, que culmina em um fratricídio, esboçado na narrativa bíblica, quando a Escritura diz que Caim matou Abel. Violentamente ele atentou contra o seu irmão, tendo, obviamente, aí a sua ligação com a queda, com a transgressão, com o pecado humano. Provérbios 16, 29 diz assim: o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. O violento perscruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Só que a Escritura não para por aí quando o assunto é violência. Em Gênesis 19, onde se lê sobre a concubina
e o levita, nós encontramos esboçados só no capítulo 19 3 tipos de violência: violência sexual, violência comunitária e, para aqueles que advogam, o ilícito passional. Veja o que a Escritura diz em Juízes 19, 22. Aqui nós temos a violência comunitária. O texto vai dizer o seguinte: quando estavam entretidos, alguns, tradução NVI, Nova Versão Internacional, olha o que a Escritura diz: alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relação com ele. Veja, violência sexual. Como a hospitalidade é uma das marcas mais caras no Oriente, aquele senhor ofereceu a filha e, consequentemente, a concubina do levita. Todavia, a Escritura centraliza-se no relato de que o levita entregou a sua concubina. E aqui ocorre a violência sexual, bem destacada em Juízes 19, versículo 25, parte B e 26. Olha o que diz a Bíblia: e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda, e ao alvorecer do dia a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Isto é, ela foi tão abusada sexualmente que ela morreu. Ela caiu na porta no dia seguinte do levita. Então nós encontramos na Escritura violência comunitária, violência sexual e agora o ilícito passional descrito em Juízes 19, 29 e 30, quando a Escritura diz: quando chegou, apanhou uma faca e acortou o corpo da concubina em 12 partes. Veja, um esquartejamento perpetrado pelo levita. Cortou a concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel, e todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Então veja a que limite o ser humano chega. E a Escritura não oculta esses fenômenos e essas formas de violência. Então, quando a gente fala de violência, é claro que existem muitos tipos de violência. Existe violência institucional, existe violência simbólica, existe violência doméstica. A gente não vai falar hoje sobre violência doméstica. No final do encontro, inclusive, você que está nos acompanhando em casa, eu quero deixar aqui já registrado um convite para você. No dia 8 de junho, eu vou estar participando de um evento internacional via Facebook, Stream, Ciências da Religião, pela Universidade Lusófona de Portugal, onde a gente vai estar tratando a violência doméstica no contexto cristão. Violência doméstica no contexto cristão. Será que a igreja pode, em algum momento, em decorrência de uma má interpretação bíblica, perpetuar e endossar algum tipo de violência, sendo ela corpo de Cristo? Isso a gente vai problematizar. Será que esse fenômeno ocorre no meio cristão? No meio onde se prega que Deus é amor. Então, dia 8 de junho, eu quero convidar a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos estar
partir das 9 horas, horário aqui de Brasil, né? Lá em Portugal um pouquinho mais tarde, 4 horas de diferença, 8 horas nós vamos estar numa mesa redonda, destacando esse tema. Fica então o convite. Mas como eu disse, gente, existem inúmeras formas de violência, e até mobbing, nós encontramos na Escritura, que também é um tipo de violência, que é conhecido como assédio moral. O que é assédio moral? É qualquer conduta abusiva, podendo ser realizado por gestos, palavras, comportamentos ou atitude que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física. Onde é que a gente encontra isso nas Escrituras? Nós encontramos isso lá em 1 Samuel, capítulo de número 19, verso 9, parte B e 10. Enquanto Davi, olha o que a Escritura diz, assédio moral, gente. Enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul, o chefe dele, porque ele havia sido contratado para tangir a harpa. A Escritura diz que um espírito entrava em Saul, e aí, musicoterapia é algo antigo já, não é algo atual. Musicoterapia. A música, ela é salugênica também. E aí, Davizinho tangia a sua harpa. E o espírito de profecia diz que Saul era aliviado. Só que a inveja tem muitas faces. E de fato ela é o pecado dos pares, porque você nunca vai encontrar um jogador de basquetebol com inveja de um jogador de futebol, ou um piloto de Fórmula 1 com inveja de um jogador de, vamos lá, jiu-jitsu. Pecado dos pares. Caim matou Abel. Quer dizer, quando Davi derrotou aquele gigante, começaram as mulheres num só coro a elogiar e a ovacionar Davi, aquilo ali foi a gota d'água para Saul. E então Saul agora começa a perseguir a Davi. A precisão de Saul, de acordo com o geógrafo bíblico, era de que ele não errava de um fio de cabelo, mas ele não conseguiu acertar a Davi. A Bíblia diz que Davi se desviava das lanças de Saul. E aqui tem um princípio muito interessante. Se você não quer ser atingido por uma lança de Saul, primeira coisa que você precisa fazer, desvie-se delas. Segundo, não ande na presença de arremessadores de lança. E terceiro, nunca tire a lança da parede e arremesse de volta. Porque o que Deus queria não era uma dinastia de Saul. Saul já havia sido reprovado. Então Davi tinha que se comportar de maneira diferente, digna. Mas a Bíblia narra assédio moral. Então são formas de violência. A violência ela vai se sutilizando. Eu disse sutilização da violência. Ela vai se refinando. Existem diferentes modos. E a violência psicológica nada mais é do que uma espécie de violência sutilizada. E a gente vai, de alguma maneira, dar zoom nisso hoje aqui. Bom, a gente encontra também violência patrimonial, por incrível que pareça, gente. O que é violência patrimonial? Quem quiser abrir a Escritura para acompanhar, Juízes 11:2, a gente encontra lá um exemplo de violência patrimonial. Violência patrimonial é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, muitas vezes tirados de alguém. Isso aconteceu com Jefté. Juízes 11:2 diz o seguinte: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhes disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Violência patrimonial, não herdarás. Quer dizer,
você tem direito a algo e é privado desse bem. Isso é violência patrimonial. Pais que não reconhecem filhos como sendo seus filhos, cometem violência patrimonial. É claro, isso pode acontecer em outras dimensões de relacionamento. Por exemplo, num desentendimento com uma outra pessoa, a pessoa pega um objeto seu e quebra aquilo, joga na parede. Violência patrimonial. Não tocou fisicamente em você, mas cometeu violência patrimonial contra um bem que lhe pertence. Veja, a Escritura está falando disso. E aí, chegamos na violência propriamente dita. O que é violência então, pastor? Vamos lá. Pensar a violência a partir da sua etimologia. Vem do latim violentia. E significa veemência ou impetuosidade. A sua origem está relacionada com o termo violação, de violare. Então, gente, em suma, violência nada mais é do que qualquer comportamento ou ato que por meio da força, aí entram as forças, física, intimidação, ofensa ou constrangimentos, cause dano a outra pessoa, resultando em ferimento, morte, dano psicológico ou mau desenvolvimento. Isso é violência. E a violência psicológica, pastor? O que é violência psicológica? Bom, essa, gente, é mais, como eu já destaquei, difícil de se observar, até porque ela é um tanto subjetiva. E descrever a complexidade dessa forma de violência nem sempre é possível pelo sujeito que é agredido, psicologicamente falando. Bom, de que forma se traduz isso? A violência, gente, como a gente de alguma maneira precisa entender, ela nem sempre produz dor física. Nem sempre. Mas para quem vivencia sentimentos de humilhação, estresse, sofrimento psíquicos, podem gerar desagradáveis e irreversíveis consequências no futuro. Então, se você já foi vítima de violência psicológica lá atrás, é bem possível que sentimentos e até mesmo pensamentos ou perceptos, como é um termo de Deleuze, que são pequenos pacotes de sensação, sejam de algum momento capturados pela sua alma em decorrência de experiências pregressas, lá do passado, lá da infância, internalizadas no inconsciente. E aí você, de alguma maneira, não consegue conscientemente descrever o porquê de estar se sentindo um nada. O porquê de estar se sentindo despersonalizado, sequestrado em sua identidade. Sabe? Um ninguém em absoluto. É porque lá atrás houve uma violação, um atentado contra a sua dignidade. Só que você, de alguma maneira, não sabia que estava sendo vítima de violência psicológica. Como a gente já falou aqui em encontros passados, quantas são as pessoas que têm síndrome de burnout e não sabem? Por isso que a Escritura diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então, a violência psicológica é algo danoso. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a violência psicológica, ela é defendida como, escute isso, qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que vise degradar ou controlar emoções,
crenças ou decisões, seja por meio de ameaça, acusação, constrangimento, humilhação, isolamento, vigilância, insultos, exploração, ridicularização, limitação de direitos de ir e vir, perseguição ou qualquer meio que cause prejuízo à saúde psicológica. Então, quantas são as pessoas que estão vivendo, às vezes, no trabalho, porque se aplica muito a questão da violência psicológica, a violência intrafamiliar dentro do contexto doméstico. Mas o fato é que ela pode também acontecer dentro de um espaço comunitário, com pessoas que não possuem afins parentais com você. E aí é importante você reconhecer esses tipos de violência, para tentar de alguma maneira se situar e se proteger, se blindar emocionalmente. Então, a violência psicológica, ela geralmente se caracteriza a partir de comportamentos que desrespeitam a autonomia do outro, a integridade física e emocional de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa se sinta ofendida, acuada e insegura. Então, determinadas pessoas, em decorrência até mesmo do seu comportamento, da sua linguagem corporal, elas já estão expressando um tipo de violência psicológica que lhe faz acuar, se sentir acuado diante da presença dela, porque a presença dela é intimidadora. E aí, é claro, em alguns contextos, ela pode estar sendo uma reprodutora disso, inconsciente, pelo fato de ter naturalizado como uma experiência pregressa passada, enxergando isso como algo perfeitamente, plenamente natural. Mas ela constrange no jeito de falar. Porque toda violência física é sempre precedida pela violência verbal ou corporal. A inquietação, muitas vezes, de uma pessoa é uma mensagem. Quer dizer, você está conversando ou falando algo e a pessoa está inquieta, tentando distrair as demais pessoas, para que você não seja escutado. Ali está acontecendo de alguma maneira, de forma inconsciente. A pessoa não está ciente disso, mas ela, com a sua linguagem corporal, está cometendo um tipo de violência. Daí o porquê dela ser sutil. Só que essa pessoa que está se comunicando com o corpo não está consciente desse tipo de violência. Então, veja como é interessante a gente ter essa atenção para esse tipo de fenômeno. Mas como eu falei, violência verbal. E aí a violência verbal expressa muita coisa. Ontem eu estava assistindo alguns vídeos a respeito de violência psicológica. E, bom, existe muita coisa na internet. Vocês depois podem fazer uma pesquisa rápida aí lá no YouTube e coloque violência psicológica. E aí você vai perceber, né, o depoimento de pessoas, quase na sua totalidade, mulheres, que são vítimas de violência psicológica. Às vezes decorrente de um ciúme bobo, de uma coisa totalmente infundada. Você, mulher, tem um conhecido, um colega, ou um amigo que é amigo do seu irmão, e aí de repente você está num ambiente, aí chega essa pessoa, e você está com o seu cônjuge, e aí você reconhece a pessoa, saúda essa pessoa, e aí isso é motivo suficiente para aquela pessoa, que é o seu cônjuge, se sentir ofendida, porque simplesmente você saudou essa pessoa. E aí o que muitos fazem? Levantam da mesa e vão embora. Deixam a pessoa ali, a ver navios, como diz o português de Portugal.
E aí você fica sem entender absolutamente nada. O que está acontecendo? O que é que eu fiz? E aí você começa a se auto-vitimizar, porque você acha que o problema está em você. Quando na verdade você já está sendo vítima de um tipo de violência. Tem alguém aí? Então você que está em casa escutando isso, compartilhe isso. Conhecimento liberta. E isso justifica a importância da fé. Então veja, quando a gente começa a observar e dar zoom a isso, e aí quando chega na violência verbal, a gente tem aí inúmeras situações, repertórios, sua louca, né? Palavrões, ou vice-versa. Porque pode também acontecer, né, uma inversão aqui de gêneros, onde a figura feminina acaba, de algum modo, violentando a figura masculina. E existem casos, vocês pesquisam na internet, vocês vão ver. Então, gente, é importante destacar que a violência psicológica pode acontecer por meio de ofensas e xingamentos, como eu falei, de forma verbal, onde o agressor coloca a pessoa que é vítima num patamar abaixo dela, fazendo esta pessoa parecer inútil, ou sinalizando a esta que ela está sempre equivocada e que não consegue fazer nada direito. Tudo que você faz é sempre assim. Você não faz nada direito. Isso vai, depreciando a pessoa a tal ponto que ela vai se coisificando. Se os pais soubessem o peso que uma palavra comporta. Sua mula, sua jumenta. Isso sem contar com as agressões físicas, seguidas pela violência verbal. Então, figuras de autoridade precisam prestar muita atenção no que falam. O pai é uma figura de autoridade. Um líder é uma figura de autoridade. Acaba sendo uma referência. E o que ele ou ela diz, estando em posição de autoridade, vai de alguma forma afetar a sua personalidade. Muitas vezes adulterando, inclusive. E aí, gente, em relações conjugais, a violência psicológica é, digamos assim, o boom da questão. Quando o parceiro quer controlar tudo a respeito do outro, quer controlar o seu dia, a aparência, suas prioridades, ou encontrar pelo em ovos. Pelo em ovos. Eu vi quando tu olhou. Olhei para quê? Para ela. Ela quem? Não sei do que você está falando. Não, você estava vendo sim, eu vi. Viu o quê? Você olhou para ele. Você olhou para ela. Eu não sei do que você está falando. Eu estou com a minha cabeça em outra frequência. Não, você olhou sim. Por que você faz isso? E aí começa, gente. Aí começa a nova novela. É 8? Que horário que é a novela mesmo? Das 9? Tá atualizado, viu? Das 9. A novela das 9. E aí, meus irmãos, é só a misericórdia de Jesus, porque dali vai desencadear outros tipos de violência. Percebam como é muito sutil. A Escritura diz que um abismo chama outro abismo. E aí, gente, em níveis mais extremos, a violência psicológica chega a um ponto que o agressor impede seu contato com amigos, colegas e familiares, pregando, na maioria dos casos, ameaças de abandono que nada mais são do que torturas psíquicas
que visam pôr o agredido ou a agredida em condição de tutela ad infinitum, isto é, para sempre. Eu vou te deixar, hein? Eu vou embora. Tortura psíquica. Vou te deixar. Tchau. Finge que vai. Só para torturar psicologicamente o outro ou a outra. Veja que coisa diabólica, gente. É claro, dentro de um aspecto espiritual, mas observando de um ponto de vista cultural, é algo danoso. E aí entra a importância do evangelho, da fé. Porque 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que todas as coisas se fizeram novas. E se não se fez novo, reavalie a sua experiência de conversão. Se nada se fez novo depois de que você teve um encontro com Cristo, reavalie a sua experiência de conversão. Se a conversa é a mesma, se o papo é o mesmo, se os impulsos são os mesmos, se isso não te gera desconforto, se isso não te faz chorar, dobrar o joelho e dizer: Senhor, me muda. Eu não quero ser assim. Tira, arranca isso de mim. Eu não consigo viver mais com isso. Não quero ser esse ser tão perverso, tão maligno, tão malvado. Arranca isso de mim, Jesus. Se você não é constrangido nesses termos, reavalie a sua conversão. Será que você de fato teve uma experiência de conversão, sendo um reprodutor ou um agente de violência, seja ela em que nível for? Jesus mandou Pedro guardar a espada dele. Mas a gente vive num contexto, muitas vezes, em que líderes estimulam o uso de armas. Bom, são questões bastante sensíveis e polêmicas. Dá para a gente fazer um encontro só pensando sobre esse tipo de problematização no campo ético. Mas, se a gente der zoom, obviamente, a gente cai nisso. Agora, gente, vou falar de 5 sinais de quem está sofrendo violência psicológica. Primeiro sinal, rebaixamento. Diga comigo, rebaixamento. Piadas, brincadeiras de mau gosto, indiretas, desprezo, tudo isso vai gerar fortalecimento de crenças disfuncionais. Quer dizer, você está num espaço onde volta e meia alguém está fazendo piadinha ou brincadeirinha de mau gosto com você. Violência psicológica. É no trabalho, é muitas vezes dentro de casa. Piadinha, brincadeira de mau gosto. Tudo isso para te desprestigiar. Cuidado, gente. Aborde essa pessoa e diga o seguinte: olha, eu não gosto de brincadeira. Confronte-a, se for preciso, na frente dos outros, para dizer o seguinte: olha, alto lá, isso não está me fazendo bem. Me respeite, por favor. Porque, como disse Martin Luther King, ninguém vai montar nas suas costas se você não deixar. Então, se você está, muitas vezes, sendo vítima de violência psicológica, se posicione. Seja com quem for. Ah, pastor, mas é o meu chefe. Peça licença para falar a sós com ele e diz o seguinte: olha, está me fazendo mal. Essas brincadeirinhas que estão sendo feitas com a minha pessoa.
E eu gostaria de pedir para que elas não fossem mais realizadas. É possível? Pronto. Gera um choque de consciência e de realidade. Agora, se elas permanecerem, aí entra assédio moral. Aí essa pessoa pode ser penalizada. Aí existe direito para isso. Rebaixamento é 1. 2. Acusação. Gente, pessoas que cometem violência psicológica amam colocar a culpa no outro. O outro é sempre o bode expiatório dela. Ela está enfrentando um problema, mas ela não assume a responsabilidade e transfere para o outro. Sabe por que as coisas não estão indo bem? Sabe por que nada dá certo na nossa vida? É por causa de você. Você é a causa. Você é o problema de a gente estar vivendo da forma como estamos vivendo. Tudo está acontecendo em decorrência disso. É a culpa. Na verdade, isso faz parte da condição e natureza caída. Adão, lá no Éden, já transferiu responsabilidade, projetando culpa na Eva. Foi a mulher que tu me deu. Eva, foi a serpente. E assim sucessivamente. Traduzindo, o culpado era Deus. Porque se Deus não tivesse criado o paraíso, não tivesse criado o homem, não tivesse criado nada, nada daquilo tinha acontecido. Quer dizer, Adão não assumiu responsabilidades. E sabe por que muita gente não cresce? Vai entrar ano e vai sair ano. A pessoa pode vir todas as quartas da vitória, fé, sei lá o que for. Ela não vai mudar. Se ela não parar e assumir responsabilidade e dizer, pera lá, isso aqui não está acontecendo, não está dando certo, porque eu estou fazendo errado. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar comportamento, está na hora de mudar linguagem, está na hora de mudar tudo. Porque se você quer de fato viver algo novo, pare com as velhas práticas e com os hábitos antigos. Como é que você quer ter resultado diferente na vida se você continua fazendo as mesmas coisas, sempre batendo na mesma tecla? Aí você se torna um religioso que vem fazer plantão na igreja, nada mais do que isso. Deus não te chamou para ser um religioso. Há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. É a espiritualidade que deve ser dinamizada na relação com o divino, com o eterno, com Deus, com Cristo. É aqui que ele se manifesta, porque os fariseus faziam todo o dever de casa e Jesus censurou eles. Eles oravam, mas a oração deles não subia. Então veja, se não está na hora de você se posicionar e dizer o seguinte, sabe por que meu casamento está do jeito que está? A culpa não é da minha esposa, a culpa é minha. Não, a culpa não é dele, é minha. Eu tenho sido responsável pelo contexto que a gente está vivendo. Não ajudo, não compreendo, não escuto. Então chega de acusação. Chega de acusação. Chega. Ponto. Parou. Vire a página e a partir de hoje, viva algo diferente em Deus. Terceiro tipo de violência. Abandono. Gente, o abandono psicológico é indiferença. Isso aqui tem que dar zoom. Isso aqui acontece em muitos lugares. A indiferença trata-se de um processo de desinteresse e afastamento das coisas que a vítima gosta ou deseja fazer. Uma das maneiras mais explícitas ocorre dentro da violência psicológica é quando alguém se torna insensível, aparentando uma falta de atenção para com o outro. É um processo que tem por finalidade o aniquilamento do alvo. Desta maneira, a vítima passa a se sentir inútil, incapaz, imprestável, pois tudo o que realiza é menosprezado e é enxergado pelo agressor com certo desdém. Indiferença. Uma forma também de violência. Muito sutil, mas está ali. A pessoa não demonstra nenhum interesse pelo que você faz. Sendo que o histórico não é esse. E aí você diz, mas o que está acontecendo? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu disse algo? É claro,
Quando é um caso isolado, é uma coisa. Vamos colocar os pingos nos is. Agora, quando é algo sistêmico, aí vamos problematizar essa questão. Então, esse é um ponto muito importante, gente. Tá? Existe também a codependência. Gaslighting. O que é isso, gente? Pesquise depois esse termo lá. A codependência é um transtorno emocional que se caracteriza por uma dependência excessiva de um indivíduo em relação ao outro. Pode-se dizer também que é uma prisão, onde o indivíduo suporta qualquer tipo de comportamento e suas consequências, sem perceber que está abrindo mão de sua própria vida e de seus sonhos. É quando você entrega a direção da sua vida para o outro. E eu já tenho falado isso aqui, pessoas que são dessubjetivadas porque nunca tomaram decisão por elas mesmas. Isso acontece com filhos, isso acontece com esposas, esposos. Nunca foram senhores de suas decisões. Se tornaram reféns. E aí, gente, é uma espécie de dominação isso. Ancorada sempre na vontade do outro, que gera uma dependência que passa até mesmo a gerar no outro uma infantilização. O outro no relacionamento é sempre infantilizado. Não há uma relação hifenizada, horizontal, mas verticalizada. Veja. Então, primeira vez que o termo apareceu foi no filme Gaslight, em 1944, com o qual o marido se apodera da fortuna de sua companheira para alcançar o que deseja. Escute isso. Ele visa deixá-la em um estado com o qual a vítima não possa responder por si mesma, para enviá-la a uma instituição de transtornos mentais. Desta maneira, o agressor propicia sabotamentos. E aí, de que maneira que se dá isso, gente? É bem premeditado. É quando a vítima perde a percepção da realidade, dizendo que viu alguma coisa, mas pela insistência sistemática do outro, que chega a ponto de dizer, não, isso é coisa da sua cabeça. Ela passa a acreditar naquilo e desconsiderar aquilo que de fato se impõe como realidade. Então ela está sendo vítima disso aqui. Gaslighting. Sem saber. E aí, gente, vou avançar aqui porque o horário não para. Mantrupting. Esse é o quinto fenômeno que a gente encontra como violência psicológica. Esse conceito tem uma aplicação mais voltada aos silenciamentos e interrupções de fala realizada pelos homens sobre as mulheres. Gente, a mulher está falando e o cara corta assim, atravessa, pá, tá? Já existem pesquisas que mostram em que em corporações, mais de 33% dos homens costumam interromper as mulheres quando elas estão falando. Elas estão vindo numa linha de pensamento e de repente o camarada corta, interrompe a linha de raciocínio dela só para falar aquilo que ela já estava falando. Para gerar uma sensação de que ela não sabe o que está falando. Que ela não domina o que está dizendo. Violência. E isso acontece muitas vezes também, obviamente, não só com mulheres, mas aonde existem relações de poderes. A professora de Harvard Business School, a Francesca Dino, ela avalia isso como um preconceito inconsciente. E aí, gente, preciso avançar aqui para poder concluir a reflexão de hoje. Quais são os danos da violência psicológica, tanto imediatos quanto tardios? Pegue isso aqui. Danos psicológicos. Pesadelos repetitivos, isso aqui, danos imediatos. Ansiedade, raiva, culpa, vergonha, medo do agressor e da pessoa do mesmo sexo, quadros fóbicos ansiosos e depressivos agudos, queixas psicossomáticas,
isolamento social e sentimentos de estigmatização. A pessoa se sente estigmatizada. Danos imediatos. Danos tardios. Aumento significativo na incidência de transtornos psiquiátricos. Dissociação afetiva, pensamentos invasivos, ideação suicida. Sabe de uma coisa? Quero morrer. Quero morrer. Não tem graça. Viver para quê? Qual é o sentido de estar vivo? Tudo perde sentido. A pessoa se desreferencializa. Ela não tem mais norte. Em decorrência do abuso psicológico que sofreu sem saber. Então veja, ideação suicida, hostilidade e culpa, cognição distorcida, tais como sensação crônica de perigo e confusão, pensamento ilógico, imagens distorcidas do mundo e dificuldade de perceber a realidade, bem como redução na compreensão de papéis complexos e dificuldades para resolver problemas interpessoais. Então, concluindo, a violência psicológica ou agressão emocional às vezes é tão ou mais prejudicial que a física. Como destacado aqui, para quem está chegando e para quem está chegando agora também nas redes sociais, caracterizando-se por rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, desrespeito e etc. Trata-se de uma agressão que não deixa marcas corporais visíveis, mas que causa cicatrizes emocionais indeléveis para toda a vida. Não é necessário dizer que essa modalidade de violência, queridos, ela é responsável pelo desencadeamento de problemas psicopatológicos como, já destacado, depressão, traumas, perdas da autoconfiança, e poderíamos citar várias outras enfermidades psíquicas que podem ser irreversíveis, como já apontam alguns estudos da Organização Mundial da Saúde, que ratificam cientificamente essa tese. Então, eu vou encerrar aqui para destacar uma violência que acontece no espaço doméstico, onde a Escritura tem uma recomendação para os homens. Os homens estão aí, digam amém. Glória a Deus. Colossenses 3,19 diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, e não as trateis asperadamente. Então veja, não se esqueça que a violência é uma característica do infiel. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 13:2, do fruto da boca o homem come o bem, mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência. Está aqui, gente, nós vamos estar participando dia 8 agora de maio, de uma conferência onde vamos estar tratando sobre a violência doméstica no contexto cristão, pela universidade lá de Portugal, vai ser via streaming, Facebook, 9 horas da manhã, sábado. Então, vai acontecer uma mesa redonda, a gente vai estar problematizando essa questão. Vamos ficar de pé.